uma noite especial, uma noite de ceia. Na verdade, na casa do Senhor, cada dia é um dia especial. Nosso Deus não é um Deus de merdice. Gostaria que os irmãos abrissem em Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento. Mateus, Marcos. Marcos 4. Marcos 4, a partir do 35. Amém? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passamos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estavam no barco. E havia também com ele outros barcos. E levantou-se uma grande tempestade de vento, e subiu as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E Jesus estava na polpa, dormindo sobre uma almofada. E desesperado, dizendo: Mestre, Mestre, não te importa que perecemos? E Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou e houve uma grande bonança. E disse-lhe: por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor e diziam uns aos outros: mas quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Eu lembro essa passagem há um tempo atrás, me veio à memória uma situação que eu passei há quase 40 anos atrás. Eu trabalhava numa empresa onde uma vez por ano eu organizava uma pescaria em alto mar. Então, quando chegava o dia da pescaria, nós íamos em 12, 14, às vezes 15 pessoas, pegávamos o barco na ponta da praia, né? E chegando lá, num domingo de manhã, eu sou ruim para lembrar as coisas, mas esse dia marcou muito para mim. Chegando lá, estava uma manhã tão linda, aquele mar, aquele céu Atlântico verde, parecia um esmeralda, sabe? Coisa mais linda, o mar tranquilo, calmo, com as ondas suaves, leves, o sol batia na ponta daquelas ondas, fazia um caminho prateado, parecia falando: venha para cá, venha para cá. Um espetáculo da natureza, os passarinhos, um espetáculo que só Deus pode proporcionar. Homem nenhum consegue fazer uma imagem daquela. Com a ponte de fundo, né, a diferença de fundo, como se fosse um quadro e Deus nos inserisse naquela paisagem. Coisa linda. Até que chegou o barqueiro, o dono do barco. Chegou lá, me procurou, falou: estou Clodomiro, sou eu responsável? Eu falei: sou eu. É melhor a gente não pescar hoje, porque o mar está perigoso. Eu pensei comigo: um mar calmo desse, não tem um tempo, não tem uma nuvem, não tem nada. Eu acho que esse cara está querendo usar o barco para outra coisa, né? A sabedoria minha, né? Falou: ó, é melhor a gente não ir. Mas, se vocês quiserem ir, a gente vai, mas está perigoso. Eu olhei bem assim, olhei o pessoal, falei: nós vamos, o mar está bonito. E fomos. Quando deu lá para o meio-dia, essas ondas começaram a se movimentar, eu lembrei do que ele falou, já corri, coloquei meu colete, já devia ter saído com ele, coloquei o colete de salva-vida, pus o apito na boca, não segurei lá. A princípio todo mundo deu risada de mim, mas 5 minutos depois, estava todo mundo na mesma situação. Estava todo mundo com salva-vida, e aquelas ondas batiam no barco, e subia aquela montanha de água.
A gente lá em cima olhava, via aquele abismo do lado, depois invertia. Nós estávamos embaixo e via aquele paradão de água. Mas nunca passei tanto medo na minha vida. Foi. E ainda quando estávamos voltando, quase chegando, recebemos um aviso pelo rádio que tinha um barco que estava à deriva. E ele falou assim, vamos socorrer? Vamos, né? Aí voltamos para socorrer o barco, outro sufoco. Mas foi um dia que, apesar da minha desobediência, Deus nos guardou. Porque Ele tinha um propósito nas nossas vidas. Né? E por que me veio a atenção isso aqui? Eu passei mais ou menos por essa situação, uma tempestade brava. Eu falei, mas nesse barco com Jesus Cristo, não tinha um pescador. Tinha pelo menos 3. Pessoal que nasceram ali em volta, que viviam da pesca ali, eu tinha pelo menos 3. Será que esses caras não sabiam que era uma tempestade? Aquele barqueiro lá sabia, 40 anos atrás, que não tinha serviço meteorológico, não tinha nada, né? A previsão do tempo é, pode chover de tarde, ou pode chover de manhã, ou pode chover à noite. Essa é a previsão. Aí eu fui pesquisar e vi o porquê que esses pescadores não sabiam que havia essa tempestade lá. Aí eu descobri que o mar, esse mar da Galileia, é um mar de água doce. Então não é um mar, é um lago, que deve ter mais ou menos 14 quilômetros de largura, por quase 30 de comprimento, e tem lugar que ele tem quase 40 metros de profundidade. E fica a 200 metros abaixo do nível do mar. E ele é cercado pelas montanhas de Golã. E no extremo norte de Israel fica o Monte Hebron, que é o monte mais alto de Israel. E é um monte mais ou menos igual, a montanha igual ao Monte Fuji. O ano todo, no topo dele, tem uma camada de neve. O ano todo, lá. E de vez em quando, desce de repente, nesse Monte Hebron, uma corrente de ar gelado, e cercado pelas montanhas, toca naquela água e faz uma tempestade de vento. Por isso que fala tempestade de vento. É imprevisível. Você não consegue prever. Não tem serviço de tempo, não tem meteorologia, não tem nada. Então, é uma situação imprevisível. Por isso que esses pescadores não sabiam. Outras tempestades, que às vezes tem lago, chuva, mas essa de vento não. Por causa dessa situação geográfica que fica o lago de Genezaré, o mar de Galileia. E é uma tempestade imprevisível. Tem tempestade nas nossas vidas que nós mesmos plantamos. Né? Quando eu começo a entrar no cheque especial, quando eu começo a entrar no cartão de crédito, comprando aquilo que eu não preciso, eu estou plantando uma tempestade financeira para mim. Né? Ou quando você, na frente do teu chefe, você trabalha de um jeito, por trás você trabalha de outro. Quando na frente do seu pastor você é uma pessoa e por trás você é outra, você está plantando uma tempestade na sua vida. Mais cedo ou mais tarde você vai colher. Ou aquele relacionamento, aquele casal que acha que o outro está na mão dela. Fala, não, isso aí está comigo, está na minha mão. E você não me trata tão bem, porque você é autoconfiança, fala, eu mando, eu sou isso, eu sou aquilo. Uma hora tu vai colher uma tempestade. Então são tempestades que nós plantamos. Ou quando eu entrei naquele mar, não dando ouvido a uma pessoa que tinha experiência, uma pessoa mais velha, se eu tivesse alguma dúvida, consultasse mais uns 2 ou 3, mas pela minha arrogância, não, vamos lá que o mar está bom. E se não fosse a misericórdia de Deus, eu tinha morrido todos nós lá. Então foi uma tempestade que eu plantei na minha vida aquela. Mas tem tempestade nas nossas vidas, que elas são igual a essas no lago de Jerusalém. Que nós não plantamos, elas são inevitáveis. Nós não conseguimos explicar o porquê acontece. Vem de repente na nossa vida. E vem para todos. Vem para aquele que fica o dia todo no centro de macumba fazendo macumba. Vem para aquele que está todo dia na casa do Senhor. Vem para as pessoas boas, vem para as pessoas más.
Esse muçulmano que teve há pouco tempo na Ásia, morreu milhares de pessoas. Quando tinha um crente do lado, ela não dava bola dela. Ela morria. Não digo morria, mudava de endereço, né? Foi lá para a glória. Mas vem para todos. Então, aquela pessoa que vai no médico, fazer um check-up, atende de saúde, descobre que tem uma doença terminal, uma doença incurável, ou aquela irmã, aquele irmão que é um casal perfeito, tudo certinho, está tudo fiel a Deus, faz as coisas tudo certo. De repente o marido chega em casa e fala: você é uma excelente mulher, uma mulher de Deus, uma mulher que cuida de mim, te indico para qualquer homem, mas para mim você não serve mais. Eu já devo acontecer isso. Isso que foi para mim. Então, são coisas que nós esperamos. Ou, por exemplo, posto, você trabalha numa empresa, você faz tudo direitinho, você faz muito a mais daquilo que você espera, e de repente você é dispensado. Então, você vai fazer o que numa situação dessa? São tempestades que vêm na nossa vida, que são inesperadas, são imprevisíveis, igual essa que aconteceu com esse pessoal. E quando a tempestade estava feia, quando o mar estava revolto, os discípulos remando para todo lado, não conseguiam, estavam fora do controle deles. Tempestade que muitas vezes acontece com a gente. Situação que nós já passamos. Às vezes nós passamos por situação financeira difícil, passamos por problemas no relacionamento, alguns problemas na nossa vida que nós já passamos, mas às vezes chega a mesma situação, nós não conseguimos sair dela. Por mais que nós rezamos, por mais que nós remamos, por mais que nós esforçamos, a gente não tem controle. A gente não consegue fazer. Igual esses discípulos, igual esses pescadores. Já deviam ter pegado muitas tempestades na vida, mas dessa vez não dava. Isso não acontece às vezes com a gente. Eu já passei por isso, agora eu não vejo caminho, não vejo saída, não vejo solução. E o que eles fizeram? Correram para pedir socorro para Jesus. Aleluia. É a única saída. Correram para pedir socorro para Jesus. Chegaram, sacudiram, acordaram Jesus. Jesus estava dormindo numa boa. Estava cansado, é verdade. Se a gente ler no primeiro versículo de Marcos 4, você vai ver que ele passou o dia todo no barco pregando, trazendo a palavra, o dia todo. Ele lá no barco, um monte de barco em volta, ele passou o dia todo. Por isso que no versículo anterior fala que ele já estava no barco e ele foi embora. Foram lá, acordaram, e Jesus simplesmente olha, repreende o vento, repreende o mar. Não importa a situação, tudo está sob o controle de Jesus. Glória a Deus. Não adianta. Quando a gente está desesperado, Jesus continua no controle. Ele é o Criador de tudo. Glória a Jesus. Tudo que existe foi Ele que fez. E o que não existe foi o que Ele não fez. É o que diz a palavra. Jesus simplesmente repreende o vento, repreende o mar e para. E ainda em seguida Ele fala: vocês não têm fé? Anda comigo o tempo todo. E estão apavorados? Estão tímidos? O que acontece com nós? Às vezes nós se afastamos, perdemos a fé. Às vezes a situação está tão difícil que a gente não vê saída, que a gente acha que Jesus está igual lá no barco, está dormindo. Mas Jesus dormindo está sob o controle de tudo. Ele sabia que ia ter tempestade. Ele estava dormindo porque estava cansado e estava em paz. E a nossa paz não pode estar na situação, tem que estar nele. Tem que estar em Jesus. Lá que está a nossa paz. É fácil? Não, não é. Estou falando por mim, não é fácil. Muitas vezes nós não entendemos essa aparente demora de Jesus nos socorrer. Às vezes ficamos anos orando por uma causa e não alcançamos. Às vezes não alcançamos. Então essa aparente demora de Jesus nos incomoda muito.
E muitas vezes não entendemos essas tempestades na nossa vida. Entender a tempestade de Jonas é fácil, não é? Jesus mandou ele para Nínive, ele mandou ele fazer outra coisa, ele não queria ir. Jesus mandou a tempestade, mas para quê? Para colocar ele no rumo. Né? Você não vai por bem, tu vai do jeito, mas tu vai por lá. E as promessas na nossa vida vão se cumprir. E promessa, se eu prometo alguma coisa, às vezes eu combino com o pastor de Deus, vou vir te ajudar a fazer uma coisa. Não vem. Acontece um monte de coisa durante o dia e acaba não vindo. Mas promessa de Deus não é promessa, é realidade. É coisa feita, já não esquece. Pode não ter acontecido naquele momento, mas já aconteceu lá no mundo espiritual. Uma hora ela chega. Gente. Glória a Deus. Tenha esperança, tenha fé. Então, entender a tempestade de Jonas é fácil. E a tempestade de Davi? Um bom menino está lá com as suas ovelhinhas, Deus vai lá, tu vai ser rei de Israel. Samuel vai lá, unge ele rei. Era tão bonzinho, vai lá até tocar para o rei, para acalmar o rei, para deixar o rei mais calmo. De repente, o próprio rei começa a perseguir ele, tentar matar, fica anos correndo atrás dele para tentar matar ele se escondendo em caverna, tendo que fazer até alianças com povos que não eram de Deus para poder sobreviver, Deus guardando ele sempre, mas ele passou por maus pedaços. No fim, a promessa de Deus sempre prevalece. Mas não dá para entender por que ele precisou passar por ele não pediu para ser rei. Mas Deus não tem tempestade que a gente não entende. Então, uma coisa a gente tem que aprender com essa tempestade. Jonas, por exemplo, ele viu a misericórdia de Deus, que Deus destruiu a cidade, de repente não destruiu, mudou de ideia, não destruiu mais. Ele aprendeu do amor de Deus, aprendeu da misericórdia de Deus. Davi aprendeu também a governar, a ser mais humilde. Davi também aprendeu. Então nós temos que aprender nessas tempestades das nossas vidas. Tem que ser, senão a gente passa por elas à toa. E Deus não faz nada à toa nessa vida. Nós temos que aproveitar o que Deus permite com que nós passamos. Os discípulos, na verdade, eles não conheciam o poder de Jesus. Né? Tanto que eles perguntam, mas quem é esse que até o vento e o mar obedece? Quem é esse? Interessante nessa passagem de Marcos, se nós formos ler o capítulo 5, quando eles terminam essa viagem, eles chegam aonde? Chegam em Galhada. Lá está um homem endemoniado, que as correntes não seguravam, ele rasgava com papel, corria nu pelas ruas, olha escândalo na cidade, perturbado, um homem com mais de 6.000 demônios. Jesus chega lá e repreende todos, repreende a todos, ao ponto que o homem fica liberto e quer acompanhar até Jesus. Fala, não, Jesus, agora eu vou contigo. Fala, não, primeiro você vai pregar para a tua casa, os teus vizinhos, o resto por minha conta. Primeiro você vai pregar para os seus, ele vai e prega para o pessoal todo lá, um dos maiores evangelistas que teve nessa cidade. Um homem que era endemoniado, Jesus faz evangelista. E fala como que ele tem que fazer as coisas. Quem é esse que controla o mar, controla os ventos e tem poder sobre os demônios? Quem é esse? Se nós continuarmos no texto, você vai ver que chega um homem, Lázaro, Jairo, chega desesperado, se prostra de frente a Jesus, fala, minha filha está morrendo, uma menina de 12 anos. Minha filha está morrendo, está socorrendo. E Jesus, aparentemente, não se preocupa com ela, se preocupa com uma mulher que já está há 12 anos com fluxo de sangue. Jesus se preocupa, cura ela. Se é eu, se é o meu mesmo, primeiro eu vou socorrer a menina que está morrendo. Ela está há 12 anos, mais 2 dias não vai fazer diferença. Não é verdade? Mas ele sabe das prioridades. As prioridades de Deus não são as nossas. Muitas vezes nós esperamos, achamos que Jesus tem que fazer assim, 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 assim. Não, quem sabe das coisas é Ele.
Não tem essa de pressionar Jesus, o senhor tem que fazer, se não fazemos. Não. Ele sabe. Ele cura aquela mulher de 12 anos, com 12 anos com fluxo de sangue. Quem é esse? Tem poder sobre o mar, poder sobre os ventos, domínio sobre os demônios e domínio sobre as enfermidades. Esse é o nosso Jesus. E se nós continuarmos lá no Marcos 5, você vê que depois que ele cura a menina, o pessoal em volta dele ainda fala: não precisa ir mais lá, que o menino já morreu, já está na terra do gente. Esquece, não perde mais tempo, vamos fazer outra coisa. Jesus não. Jesus vai na casa dessa menina, chama os pais, leva Pedro, João e Tiago, leva os três que eram mais chegados dele, pega na mão da menina, fala: levanta-te tudo. Vocês, levanta-te, menina. E a menina levanta. E ainda Jesus olha para ele e fala: boca de siri, não conta para ninguém. Muitas coisas na nossa vida, não é para muitos milagres, muitas bênçãos na nossa vida, não é para sair para contar para todo mundo, não. Não é, não. No caso da mulher que foi curada, foi no meio de todo mundo ficou sabendo, Deus foi glorificado. Mas nesse caso, fica quieto, não conta para ninguém. Então tem muitas coisas na nossa vida que é para ficar quieto, irmão. Ou para, se tiver que comentar, comenta com os seus, com as pessoas mais seletas. Igual Jesus, com os 3 apóstolos, não fica abrindo o bico, não fica contando vantagem, fica na sua. Se Deus mandar, mandou. Se não, fica quieto. Quem é esse? Poder sobre o mar, poder sobre o vento, domínio sobre os demônios, domínio sobre a enfermidade e domínio sobre a morte. Quem é? Jesus Cristo. Esse é o nosso Deus. É o Deus que está no controle de tudo. Tudo sobre o céu e tudo abaixo do céu está sob o controle dele. E a promessa dele, porque ele fala em Mateus 28, 20, se não me engano, 28. Estarei contigo, estarei com vós quando tiver uma situação difícil. De vez em quando, não. Estarei com vós todos os dias até a consumação do Pai, até a consumação do século. Esse é o nosso Deus. A única coisa que Ele pede para nós é que tenhamos fé. Porque a única forma de agradar a Deus é ter fé. Não tem outro. Não tem louvor, não tem pregação, não tem trabalho. Se você não tiver fé, você não consegue agradar a Deus. É o que diz a palavra. Só com fé se agrada a Deus. Então, o que nós temos que ter? Fé e esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso líder. Ele é o nosso Salvador. Sem Ele, não podemos fazer nada. Você pode ter até momentos de paz. Pode ter até momentos de tranquilidade. Mas paz eterna e tranquilidade eterna só com Jesus. Então, não esqueçam dele, nunca disso. Não tenham medo. Tenham fé. Senhor, meu Deus, obrigado, Senhor, por essa palavra. Obrigado, Senhor, por ter nos mostrado que não importa a situação do nosso país, não importa se vamos ter crise, não importa essa corrupção que vem passando nesse país, por essas inversões de valores que a sociedade está tendo, Senhor. Nada disso importa. O que importa, Senhor, que o Senhor está sobre tudo, mas exatamente tudo está sob o teu controle. Te agradeço em nome de Jesus. Amém.